vai ter uma trindade satânica lá em Apocalipse. Vocês já ouviram falar isso daí? Não. Então, é isso que vai acontecer e já está acontecendo. É só ficar de olho aberto. Lá, em Apocalipse, João chama o Satanás de dragão, né? E também a grande serpente. Esse segundo membro da Trindade Satânica é o Anticristo, que é chamado de besta. Tá? E aí vai ter também um falso profeta. Isso aí que é a Trindade, porque Satanás quer imitar tudo que é do nosso pai, porque ele quer ser como o pai, então ele imita. Ele quer dar um desperto e se aproveitar das ideias do nosso pai. E ele fez isso daí e vai fazer, e já está fazendo, porque o anticristo já está entre nós. Desde a época de Paulo, ele fala, precaveis que o anticristo já está acontecendo. E vai ser a força vai ser cada vez maior. E eu vou explicar para vocês o que é o anticristo e o falso profeta. Então, esse falso profeta, ele vai dar testemunho do anticristo. Por isso que ele é falso. As pessoas vão pensar que ele é um profeta verdadeiro. Só que ele é um falso porque ele vai dar credibilidade ao anticristo. O que é o anticristo? Não é uma pessoa. Anticristo é uma associação, é uma organização social, política, mesmo uma associação religiosa. Todos eles se unem e formam o anticristo para negar as coisas do cristianismo, as coisas verdadeiras. Então, eles fazem isso disfarçadamente. E hoje em dia está cada vez mais escancarado, né, o poder deles, através também da mídia, que tem um grande poder e influência entre o povo. Então, a gente vê a ideologia de gênero, mesmo regime capitalista, regime comunista. Qual que é o menos ruim? É o capitalista, mas o comunismo, que a gente viu que felizmente acabou, ele tirava a liberdade do povo, então ele também fazia parte do anticristo. Não sei se você está sabendo que tem aí um ex-presidente, eu não vou citar o nome, depois vocês vão saber que ele está abrindo uma igreja com o nome dele, e ele já levou quase metade dos brasileiros a seguir ele, né? Aí ele abrindo a igreja vai saber o que ele está querendo. Né? Então. Isso daí são coisas que... São coisas que fazem parte do anticristo. Porque no final todos eles vão se unir. É isso que é o intento deles. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta surgirão ainda 3 espíritos malignos que vão atrás dos presidentes, como você falou, os reis da terra aí, para se unir e se preparar para a guerra final, que é a batalha do Armagedon. A batalha final, que é a batalha em que Jesus Cristo vai chegar e vai defender Israel e a igreja, e todos os ímpios vão ser mortos. Aí vai começar o milênio. Eles já estão aí, mas a gente não sabe, não vai saber se a gente não ficar de olho aberto, né? Esse anticristo, na visão, por exemplo, nessa pintura aí, aqui, esse é o anticristo e esse é o diabo, Anticristo com o diabo, pintura de 1501 de Luca Signorelli. Mas a gente sabe que esse anticristo, todas essas forças se unem para querer distorcer a realidade do bem e do mal. O que é bom é ruim e o que é ruim é mal. É isso que é o intento deles. Então confunde as pessoas. Né? Confundir. Para confundir. Então você pensa que esse negócio errado aí é certo. Esse negócio aí que é certo está errado.
Então, se não ficarmos de olho aberto e vigiar, a gente vai ficar nas trevas, né? Igual o povão. Esse daqui é o falso profeta, representado por essa estátua que eu tirei lá de Calvário, na França, cidade de Plogoven. O Calvário é só, que nem de Jesus Cristo, onde ele foi crucificado, é só um monte onde tem um crucifixo ou uma capela. Aí, a imagem da capela de Plogoven, lá na França. Então, eles fizeram essa imagem como se fosse um falso profeta. É difícil achar uma imagem simbólica, né, que represente. Esses aqui são os 3 espíritos imundos que fala na Bíblia, tá? E podem ser 3 pessoas, né, também, mas não tem muita diferença se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, é tudo humano, né, que fica se unindo. Porque tem muito 3 aí, né? A Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Pedro negou Cristo 3 vezes, até isso aí também tem, né? 3 horas de trevas que a gente viu. Então, ele imita, escolha a dedo, né? Para imitar as coisas celestiais, né? Quer imitar, né? Quer imitar. Esse daqui, eu fiz uma representação assim, ó, né? Um ambiente que a gente sente, porque tem pessoas que sentem quando uma pessoa não é boa, ela já sente na hora, já. Eu tenho um colega meu, por exemplo, ele falou que visitou um amigo aí, outra vez, e aí ele falou para o amigo dele, tá um clima aqui meio estranho. Aí o amigo dele falou que tinha acabado de brigar com a esposa. Você viu? Então tem gente que tem alta sensibilidade e outras não, outras têm 0 sensibilidade. Aquelas que têm sensibilidade são mais evoluídas espiritualmente nessa parte, né, de sensação, são sensitivos, né? Porque se existiam os profetas, eles eram como nós, só que eles eram altamente espiritualizados, que nem a gente viu aí em Jeremias. Então a gente pode ser como eles, basta a gente tentar, né, buscar o Senhor o máximo, procurar sempre fazer tudo que dá, que a gente vai conseguir, né, tudo que nós desejamos. Então a gente pode ter esse dom também, ó, de ver, né? Quem sabe uma pessoa vai conhecer esses espíritos imundos lá e nem vai estar sabendo que está na frente de um deles, não é? Então a gente é enganado. Ó, dentre nossa roda de amizade a gente tem pelo menos um psicopata, sabiam? Vocês devem conhecer algum e nem sabem que a pessoa é, porque só depois que aparecem os frutos deles lá que vocês vão saber, entendeu? De repente você confia no melhor amigo, amanhã ele pode ser seu pior inimigo, porque ele vai saber todo o seu segredo, né? Então, E usar de arma contra você. Contra você próprio, que ele sabe, ó. É fácil. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, ó, bem-aventurado aquele que vigia, por isso que eu falo de novo as palavras do ênfase. Vigiar. E ladrão, ninguém sabe quando aparece. Eu morava lá na Moca e trabalhava lá perto. Aí eu almoçava em casa. Aí um dia eu cheguei lá, todo mundo em casa trabalhando, né? Aí eu cheguei lá para almoçar, aí eu vi o quarto lá todo arrombado, tudo. Alguém entrou lá e roubou lá umas coisas, lá não tinha muito dinheiro, né? Aí falei, olha só, ladrão entrou aqui. Aí depois chamou a polícia e tal. Então ninguém sabe, né, quando aparece o ladrão. Então ele vai vir na hora que todo mundo sabe. É que nem o dilúvio. Lá fala que Noé e a família entraram lá mansamente, né, e ninguém se apercebeu. Diz assim lá em Gênesis. E ninguém se apercebeu. Eles foram de mansinho, ninguém encheu a paciência deles. Tem uns filmes lá que então não tem nada a ver. Entraram de boa lá, aí depois que começou o dilúvio e matou todo mundo. Então, ninguém sabe, né? Comendo, bebendo, dormindo lá, que falava. Ó, aqui eu represento um nosso lar. Então tá aqui em casa, tudo bonitinho, arrumadinho, né? Aí depois, o que acontece? Ó, se você
não está guardando os mandamentos, procurando fazer as coisas corretas. É isso que dá, ó. O prejuízo pode vir tanto de dentro, como foi no nosso caso lá em casa, ou pode vir de fora, através de bombas, né? Coisas assim. Ninguém sabe, o mal vem de cima, de baixo, do lado esquerdo e do lado direito, né? Ó, aqui o profeta Joel, ele fala da maldade desses últimos tempos também. E lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. Olha a maldade que é você trocar uma criança, e tem gente que faz isso, não é? Pega o filho e vende para órgão. Tem tráfico humano aí, né? Então, tudo por bel prazer, o povo chega a fazer isso daí. Essa menininha, esse menino, essas imagens aqui, não tem problema, porque não existem, são imagens que eu criei através da inteligência artificial. Então não precisa se preocupar que é só imagem de mentirinha, que parece, lógico, parece real, né? Hoje em dia, felizmente para nós, dá para fazer tudo, né? Com a informática. Então, ó, troca a menininha por uns goles de vinho. Tem cabimento isso daí? E tem gente que faz isso, né? Deve ter alguém que faz já hoje em dia. Ou vocês duvidam? É muita maldade comparado com as escrituras, né? Ó, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos. Não é fácil, já tá, todo mundo está vendo que à medida que passa o tempo está piorando. Nunca vi o Brasil ter essas calamidades como está tendo ultimamente, né? E mundialmente, Covid, agora, né, apareceu a dengue. Olha aí, ó, a bomba nuclear já aconteceu. E vai acontecer pelo jeito, porque até o Putin estava ameaçando de lançar a bomba nuclear contra a Ucrânia. Vocês viram isso daí? Né? Cara, é complicado. Então, os Estados Unidos lançou essa bomba aí em cima de Hiroshima e Nagasaki. Então, isso daí também, ó, o João viu essas coisas. Olha a destruição que fica. E tem muita, se você comparar, tem muita diferença lá do sul com aquela água lá, destruiu tudo, vocês viram? Não é parecido depois do terremoto, tudo destruído? Você viu agora no Rio de Janeiro, parece que teve mini tsunami. Mini tsunami. Tsunami. Tsunami, né? Ah, sim, invadiu um pouquinho a água lá na praia, eu vi. Tá certo. Ali já começou a afetar as ruas. Esperamos que não aconteça, né? Que nem aconteceu lá no Japão. Né? Mas se vier um de verdade. Ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu resplendor e as estrelas cairão do céu. Os poderes do céu serão abalados. Então, de novo, vai acontecer, né, uma escuridão total. E é uma escuridão que não vai nem dar para a gente enxergar nada, porque há pouco tempo, lá em casa mesmo, teve um apagão aqui em São Paulo, ó, isso aqui é a imagem daqui mesmo de São Paulo, real. Isso aqui, ó, é só brilho. Se não tivesse brilho, não dava nem para ver, que é um prédio. Aquela hora eu pus uma casa, agora um prédio, né? O pessoal que mora em apartamento, mesmo morando no apartamento, pelo menos embaixo, lá que nem no sul, eles se salvaram, né? Pelo em cima. Mas da luz da escuridão, se você não tiver uma velinha, a velinha vai voltar a existir aí, porque já está previsto isso. A vela, a lanterna, já se preparem, porque vai passar um sufoco, hein? Quanto menos você espera. Há mais de 40 anos os profetas falam. A gente tem que guardar as coisas, né? Vela. Sim, porque a gente pensa que está livre nada, e vem de surpresa. Esse apagão aí, se a gente lá em casa não tivesse vela, né, até descer, escada, comprar as coisas, dá muito transtorno, não dá? E agora, a alimentação, gente, nós vamos ter que fazer. O armazenamento sempre foi dito, né?
e a fumaça do seu tormento sobe para toda sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receberá o sinal do seu nome. Então, nem de dia nem de noite, é fraco isso, você trabalha o dia inteiro, chega em casa querendo descansar, e nem à noite tem descanso. Isso aí é a punição para essas pessoas iníquas. Então, é isso que é o destino, né? Essas pessoas que praticam as maldades. É para a gente notar, né? Essas pessoas que ficam na rua, que eles se entregaram ao mal, né? Uhum. Então, eles não têm paz, porque eles dormem ali no meio da rua, cobertos com aqueles papelão. Eles não têm paz, porque eu acho que eles não têm aquela paz de deitar, dormir, saber que vai levantar bem. Eles ficam com medo também que aconteçam as coisas com ele na rua. É que esse tipo de situação é muito diferente de um para outro, porque tem gente que realmente é inocente, está lá, outros são porque não querem contato com os pais, porque fumam drogas, né, tem problemas de hábitos, né? Então varia muito, então não dá para a gente julgar, né? Mas o que dá para a gente saber é que se eles estão passando por aquela situação é para um aprendizado deles. Eu já dei aulas para educação de ensino médio para adultos, aí tinha um aluno lá que ele falou que foi mendigo lá no Rio de Janeiro, até se emocionou. Então, é um aprendizado, não é que você vê hoje aquela pessoa lá na rua daquele jeito, vai ser a vida toda. Tem uns que ficam até uns 30 anos na rua mesmo, mas tem outros que se levantam e ficam melhor do que a gente estruturalmente, né? Tem gente que tem que descer lá no fundo para depois subir para aprender a lição. E é tudo lição. Mas eu digo, todos esses que passam por essa lição, eles não têm paz. Durante aquele período que eles estão voltados... Naquela situação... Então, é como eu falei, não dá para generalizar como se fossem todos iguais, porque tem uns que estão lá e são pessoas boas, né? E eles têm paz, alguns, podemos dizer assim, porque eles, de certa forma, estão naquela situação, mas espiritualmente, se eles são boas pessoas, eles vão estar com uma situação menos ruim do que aqueles que têm a consciência pesada, que praticaram um erro antes de nascer aqui ou aqui na Terra. Tanto faz, porque ninguém sabe quando que a gente vai pagar os pecados, né? Pode ser no fim da vida, agora, amanhã, no meio da nossa vida, a gente não sabe. O que sabe é que vai pagar. Cometeu erros, se arrependa. Mesmo se arrependendo, a gente ainda tem que pagar. É que nem, por exemplo, eu sempre peço dinheiro para um amigo, aí você não consegue devolver. E aí você fala para ele, você me perdoa, aí não vou poder pagar, conforme a gente falou. Aí seu amigo perdoa você. E aí, arrumou a situação, aí você fica fingindo, agora me perdoou, então beleza, então não precisa devolver o dinheiro. É assim que funciona. Você foi perdoado por seu amigo, mas você tem que devolver o dinheiro, mesmo assim, futuramente, né? Aí tem gente que se acomoda e não paga. Não tem um monte de gente que dá calote? Eu já recebi calote, já emprestei dinheiro e não me devolveram. Aí hoje em dia não fica mais emprestando dinheiro. A gente valoriza, né, o que a gente tem. Se você não valoriza o seu dinheiro, ele vai vazar pelo ralo, né? Então tem que valorizar o que a gente tem. É nosso e você vai ficar emprestando assim sem mais nem menos? Depende se a pessoa está realmente necessitada, passando fome, passando dureza aí, primeiro ele teria que ver a própria família dele, né? Começa por aí. Aí não, vai atrás dos amigos, que é mais fácil do que pedir para o pai, para a mãe, para os irmãos, não é? Hoje em dia é. Hoje em dia eu acho que é muito tempo. Estão demais, gente. Ó, aqui todo tem mundo com o coração duro, ninguém quer saber de ninguém, não. Só que eu penso assim, mãe sempre deixa os filhos por último, né? A gente quer proteger eles de todas as formas, até nisso. Até nisso. Se a gente precisa, a gente é mãe, mas a gente evita dar problema para os filhos. A gente quer que eles sejam felizes, que eles realizem suas metas, né?
Em Apocalipse, fala sobre uma grande ceia, né? Que é o que vai acontecer. Vamos ver o que é esse grande banquete. Esse grande banquete ele está descrito em Apocalipse, está sendo chamado lá de a grande ceia. O que significa? Quando acontecem as guerras, depois da guerra, o que fica? Né? Fica apenas um punhado de corpos, todos mortos, seja por bomba, flecha, igual antigamente, morreram todos. E aí, depois que acontece isso daí, aparecem o quê? As aves, né? Como os abutres, né? Então eles descem e se alimentam desses corpos. Essa é a grande ceia que está descrito em Apocalipse. Então vamos ver aqui como é que está descrito isso, porque lá está falando sobre as aves, e as aves, elas têm uma visão muito boa. Algumas, por exemplo, com 3 quilômetros, elas enxergam muito bem a sua presa embaixo, e elas conseguem ver até cores que o nosso olho humano não consegue. Opa. Dá para ver a carne aí, o churrasco? Eu estou enxergando só a linguiça. Cadê? Aí Onde tá? Essa aí é do lado esquerdo. Isso aqui? Não, do lado esquerdo, o prato maior. Esse aí. Esse aqui é a linguiça? Parece. Então vamos ver o que é essa ceia, né? O grande banquete. Que ninguém fala ceia, né? Por isso que eu pus o grande banquete. Parece bom, hein? Me deu até fome. Aqui, ó, Apocalipse 19, o 17. E vi um anjo, o João falando, o revelador. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves, que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos. Está acabando a bateria. E ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, ou seja, os líderes, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos. Tribunos são os líderes militares e políticos, tá? Hoje em dia, né, são os líderes políticos, militares, na época chamava de tribuno, né, no Império Romano. E dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os líderes e servos, e pequenos e grandes, todo mundo. Agora aqui, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e ao que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e vestia um manto salpicado de sangue. O seu nome é a palavra de Deus. Salpicado de sangue, ou seja, está falando de quem? De Jesus Cristo, né? Só que simbolicamente, porque ele não vai vir no cavalo. Ele veio, por exemplo, para Jerusalém montado num jumento, que é um bichinho de paz, tranquilo, né? Às vezes esse cavalo, que representa como se fosse de guerra mesmo. E ele vem com um manto salpicado de sangue, ou seja, ele vai vir de vermelho. Todo mundo, né, acha que vem tudo branco e tal, que nada, vem com a cor de sangue mesmo, para livrar o povo dele daqueles iníquos. Então seria literalmente a visão do apóstolo João, seria mais ou menos assim, ó, imagem virtual que eu gerei. Fala que ele tem coroa, tal, né? E aqui no final, Isaías, por fim, ele fala, a vereda dos justos é plana, tu que és reto, torna suave o caminho do justo. O que é vereda?
Então, vereda é só caminho, que significa. Né? Então, se você tem um caminho pela frente... Vereda é caminho estreito, né? Isso. E, então, não vai ter altos, baixos, ó. É um local plano, assim, reto. E também, essa vereda, esse caminho, tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Caminho estreito e apertado. Isso daí é o que Jesus Cristo falou, que no reino dos céus, a porta do reino dos céus é estreita e apertada, né? O caminho que leva ao reino dos céus, né? Estreito e apertado o caminho que leva aos céus. Então, não é ampla, aberta, assim, porque você tem que passar meio assim, ó, tem uns apertos aí. Por isso que o caminho para ir lá não é amplo, fácil, assim que ele quer dizer. Porque você está no meio de iniquidades. É fácil seguir o evangelho? Então, depende da própria pessoa. Se ela busca o reino do Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é isso que está escrito? Sim. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Agora, aqueles que desviam do caminho, ficam só dando mais atenção para o trabalho, mais para a fama e outras coisas assim, então não está com foco, que é o reino dos céus. Está mais preocupado com o trabalho, um artista, um profissional famoso, quer ser rico, e perde boa parte da vida com isso. Aí quando passou dos 70 anos, aí pode começar a refletir. Eu acho que eu perdi muito tempo, deixei a família em segundo lugar e dei mais ênfase para o trabalho, né? Para ir ganhar dinheiro. E a vida passou e você gastou sua vida com tempos inúteis que não ajudou você espiritualmente a evoluir. Aquele que se arrepende sempre é perdoado, né? Mas se você não quer se arrepender, não dá. Então, é isso que fala as Escrituras quando diz que a vereda dos justos é plana, porque o Senhor ele facilita a vida de quem é justo, como eu disse, né? Sede sóbrios e vigiai, de novo, vigiai. O que é sóbrio? Alerta, né? Alerta, aquele que não bebe, que não fuma, para não ficar atordoado. E vigiar, né? Ficar, né, que nem uma sentinela, assim, Vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, ele é nosso adversário. Tem gente aí que pensa que não é. Anda em derredor, anda aqui, de redor em volta, assim, perto. Está cheio de seguidores dele, não está? 1/3 lá das nossas eleições seguiram ele. Eles estão aí no mundo, estão espalhados. Pensa que não existe? E eles não sussurram assim no nosso ouvido? É a consciência, né? Aí você não percebe, você está inclinado para dar atenção a esses sussurros que são do mal. E o diabo está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele existe para isso. Ele quer acabar com a humanidade, para acabar com o plano do nosso Pai. E, por fim, a gente tem que aprender exatamente isso aqui, em Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, o fim da coisa é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, o que é que a gente deve fazer? Temer. Temer não é, claro, temer você não é que vai ficar com medo assim, mas temer que você pode, você mesmo se prejudicar. Isso que é temer a Deus. Você é que o seu próprio juiz, porque você tem o seu livre-arbítrio, tem as mãos para fazer o que você quer, tem os pés para ir aonde quiser. Então, você tem que temer a sua punição
depois do que você cometeu algo ilícito. Isso que significa temer a Deus. E aí guardar os mandamentos. Quais são os mandamentos? Os 10, eles continuam vigorando. Não é porque foram resumidos que invalidou, né? Os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas, a próximo como a si mesmo. Os 10 permanecem. Guardar o dia do Senhor. Antes não tinha tanto comércio como hoje em dia nos domingos. O povo descansava, tal. Aí, de umas décadas para cá, domingo já está praticamente como se fosse qualquer dia para o povo. Então, já é outra cultura que o povo vai evoluindo para o lado errado, que é contra os mandamentos. Porque eu lembro que antes o domingo era mais considerado para descanso mesmo. Aí hoje o domingo está igual a qualquer outro dia. Você faz comércio, pratica tudo que as pessoas fazem também, mas lá nos mandamentos, né, fala, por exemplo, amar seu pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, honrar os pais, né, que é o 5º mandamento. Hoje em dia o povo está achando que virou a casa da mãe Joana, considera o pai ou a mãe com muito respeito, trata como se fosse um irmão, pode até chamar de mano, por gíria, né? E antes era mais rígida a criação. Estou falando que antes era melhor ou pior, porque cada família tem a sua forma de educar os filhos, né? Aí compete ao pai e à mãe. Mas se você não se atentar a guardar os mandamentos, os filhos também vão ver o exemplo de você e você vai respondendo. E sobra para os pais, não pensa que está isento da responsabilidade. Mas, eu estou levantando aqui, Sim. levantando uma dúvidazinha que hoje, né, nos nossos dias, não sei lá fora, porque eu não tenho muito conhecimento com outros lugares, mas eu vejo que entre os santos está existindo isso. Os filhos se afastaram porque a mãe e o pai não soube criar, por isso ou aquilo, e tem sim uma certa discriminação, porque eu vejo isso. Eu falo porque eu sinto. Não é nem que eu só vejo, eu também sinto. E essas coisas dói, né? Por que o Senhor pede que a gente se atente a todas as coisas, vigiar, como você fala? A gente precisa vigiar, porque quando vem essas flechas, a gente tem que estar preparado, né? E não ceder as coisas de Satanás, porque isso que vem é a fraqueza dos homens, e nós temos que ver dessa forma para a gente também não se afastar. Se nossos filhos estão afastados, a gente se afasta também, as coisas vão piorar. Vão piorar. Entendeu? Então a gente tem que se manter ali, mesmo que doa, mesmo que digamos que você sofra as dores, não digo exatamente como Cristo, mas a gente sofre muitas dores. As dores da alma é uma dor muito profunda. Muito profunda, né? Só ficam cicatrizes. No âmago, como fala a Escritura. Ficam cicatrizes. Isso magoa a gente. Magoa. E aqui nós vemos então, Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim da coisa é o quê? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Temer é você viver preventivamente, que aí você não vai ter essas trevas, né, que acontecem muitas vezes com a gente, ou algumas vezes, dependendo do que nós somos e do que fazemos. Principalmente do que fazemos. Porque se nós eliminarmos os nossos vícios e praticar as coisas boas,
Então não, a gente não vai ter dias de trevas, porque essas trevas podem vir de dentro de você ou podem vir do lado de fora de você para te atingir. Você, quando não está fazendo o que diz aqui, guardando os mandamentos, mas até fazendo o contrário, você vai ter momentos de trevas na sua vida. E quem que quer viver assim? Está escrito aí que o homem existe para que tenha alegria. Então a gente está aqui para viver com alegria, não é para ficar achando que a vida é triste. Tem alguns filmes que a gente vê sobre religião, que mostram os profetas com cara triste, tudo barbudo, mas não é desse jeito não. Mesmo Jesus Cristo, ele com certeza sorria quando ele abraçava as crianças, tal, não é achando que é uma pessoa carrancuda, não é assim. Só que a gente aprende que o homem ele existe para que tenha alegria. Então, isso sim é que é o dever do homem. Primeiro a Deus e guardar os seus mandamentos. E sou muito grato por vocês estarem aqui e ouvirem. Espero que eu possa ter colaborado de alguma forma na evolução espiritual de vocês.